Oi, gente, boa tarde. Bom sábado para vocês e quase uma feliz semana. Infelizmente não pude estar com vocês pessoalmente aí na vigília, mas é muito bom saber que a tecnologia nos favorece isso, né? Nos permite ir através das ondas aí de satélite, das ondas de rádio, enfim, usando a tecnologia de todas as formas para a gente pregar o Evangelho. Já vou pedindo a vocês para abrirem as Bíblias de vocês aí no capítulo 24 do livro de Mateus. E já agradeço a Mariana o convite. Espero que essa vigília aí sirva realmente de alimento espiritual para vocês e enriqueça vocês a cada dia mais e mais. Vamos orar antes de a gente fazer a leitura, né? É bom. Senhor eterno e todo-poderoso, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez, Senhor, nos alimentarmos da Tua Palavra, de lembrarmos, Senhor, que os tempos são findos, que é urgente, Senhor, a brevidade da Tua volta. E nós queremos te agradecer por poder compartilhar um pouco mais, Senhor, da Tua Palavra, do conhecimento que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, por favor, nos usa. Em nome do Senhor dos Exércitos, não permita que as palavras se percam, Senhor, dentro de nós ou que mesmo nem entre em nós. Tudo que estiver nos incomodando e nos atrapalhando, que em nome do Senhor dos Exércitos seja dissipado, seja afastado de nós, Senhor. O que pudermos absorver e aprender nesta vigília para o nosso enriquecimento espiritual, que assim se faça e que essas sementes lançadas brotem e produzam frutos para a glória do Teu nome, em o nome de Jesus. Amém, Pai. Então, antes de a gente ler, eu quero comentar para vocês o que uma prima me perguntou ano passado. No mês de abril do ano passado, eu não tenho televisão. Deixa eu explicar antes. Nós não temos televisão. E eu não estava acompanhando nada de pandemia, nada na mídia regular, né? Tudo que me chegava era basicamente vendo ou lendo, né? Vendo postagens e lendo. E nem tudo, nem todas as postagens, porque eu não baixo. Mas assim, aqui Itabuna já havia entrado em lockdown, ok? E no início de abril, uma prima minha me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: Lisa, o que está acontecendo na Itália e no mundo? Já são as 10 pragas, não, já são as 7 pragas do Egito, as 7, ela falou assim. E aí eu ri, até porque não foram 7 pragas, né? Foram 10 pragas sobre o Egito, mas ela misturou o Egito com o Apocalipse. E aí eu falei pra ela, prima, não são as 7 pragas do Apocalipse ainda não, mas é já um ensaio. É uma préviazinha só pra gente ter uma vaga noção do que espera a gente lá na frente. E daí ela falou assim, ufa, graças a Deus. E eu, antes de responder pra ela, eu tinha pensado, nossa, eu vou falar o quê? Eu tranquilizo, eu assusto ainda mais? Complicado, né? E a minha resposta a deixou tranquila, ela respirou fundo, ufa. Do tipo assim, ai que bom, então dá tempo eu continuar do jeito que eu estou, né, tranquila, enfim. Me senti até um pouco culpada, eu devia ter despertado esse senso de urgência nela. Mas aí, resultado, a pandemia continuou, né, e foi massacrando, eu digo, o psicológico de muita gente. Esse contexto que a gente está vivendo é um contexto extremamente histórico. A maioria esmagadora de nós vivos hoje não vivemos o período da Segunda Guerra Mundial. Não soubemos o que foram os horrores da guerra, viver os horrores da guerra. E a maioria de nós nem mesmo presenciou a guerra. Dos que estão vivos, nem mesmo presenciaram a guerra. Porque a guerra foi basicamente localizada na Europa. Envolveu uns poucos outros países, o Brasil do lado de cá, a Argentina, acho que mandou alguns soldados também, mas assim, essencialmente não foi uma guerra mundial. Mas a pandemia foi. A pandemia todos os países, árabes ou não, ateus ou não, cristãos ou não, usaram máscaras, se isolaram, decretaram o seu lockdown, ainda estão decretando, ou já decretaram vários lockdowns, tiveram que se submeter e admitir. Mateus capítulo 24, verso 3. Mateus diz assim, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. E em particular lhe perguntaram, diz-nos por favor, ou melhor, lhe pediram, né?
uma coisa. Dize-nos, por favor, quando sucederão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda. Olha que pergunta, que não estava apenas neles, perdura na humanidade até hoje, está dentro de nós. Essa pergunta deles aqui é mais atual do que nunca. Todos nós estamos perguntando, Senhor, até quando a gente vai ver essas coisas? Quando é finalmente que a gente vai ver o cumprimento de todas as coisas e que a tua vinda vai se concretizar? Essa pergunta dos discípulos é uma pergunta que ferve, né? Até hoje dentro de nós. Nós fazemos a mesma coisa, temos as mesmas curiosidades. E Jesus vai responder para eles aí, entre o verso 4, aí a partir do verso 4 até o verso 31, Jesus vai dar as explicações dele. Né? Esse é chamado um sermão escatológico, que é um sermão sobre o tempo do fim, literalmente o tempo do fim da história. E lá no verso 32, acompanha aí, Jesus diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês já devem saber que está próximo o verão. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas acontecerem, sabei que está às portas, que já está às portas, que o tempo já está próximo a findar. E essa resposta de Jesus aqui, quando vocês virem todas essas coisas, que coisas são essas? São exatamente as coisas que ele descreveu entre o verso 4 e o verso 31. Fome, terremoto, peste, guerras, rumores de guerras. Né? E isso ainda era só o princípio das dores, ainda não seria o fim. Né? Pai contra mãe, filho contra pai, falsos cristos, falsos profetas, nação contra nação, reino contra reino, o abominável da desolação, porque aí Jesus vai misturando, né, a escatologia do mundo com a destruição de Jerusalém no ano 70. Ele faz uma mescla, ele não separa exatamente. E depois, e aí ele diz assim, lá no verso 12, verso 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Os discípulos estavam no mesmo anseio que a gente está hoje. Eles queriam saber, afinal de contas, Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Quando é que nós seremos de novo essa nação poderosa? Nós, adventistas do sétimo dia, queremos saber, afinal de contas, quando é que a gente vai parar de pregar coisas que parece que não vão acontecer nunca. Quando eu me batizei há 25 anos atrás, nós falávamos infinitamente mais sobre a volta de Jesus do que o que falamos hoje. Até porque a gente nem tinha chegado ao ano 2000 ainda e havia aquela expectativa. O mundo termina ou não termina no ano 2000? Como é que vai ser essa virada de século? Normal. Acordamos no dia 31 do ano 2000, viramos para o ano 2001 e tudo normal. Sem diferença nenhuma, Jesus não voltou. Um primo meu me disse alguns anos atrás, enquanto a gente fazia parte elétrica aqui do meu apartamento, ele falou assim, eu estava falando sobre a volta de Cristo, aí ele, vó morreu dizendo que Jesus ia voltar e Jesus não voltou. Até hoje vocês falam sobre isso e Jesus nunca voltou. Que nada, esse negócio de que Jesus vai voltar. Essa demora que causa essa ansiedade, essa angústia em muitos de nós, acaba se tornando motivo de desprezo, né, de sátira, para aqueles que são incrédulos, que não acreditam. E a gente precisa manter vigilância e oração. Por quê? Porque Jesus disse assim vocês, quando virem todas essas coisas acontecerem, saibam que está próximo e às portas. Quando Jesus conta essa parábola aqui da figueira, ele estava dizendo que, olha, quando vocês virem, né, quando vocês veem que a figueira já está pronta, que as folhas se renovam, vocês já sabem que o verão está próximo. Quem é a figueira? Porque se Jesus disse assim, de igual modo, quando vocês virem todas essas coisas acontecerem, saibam que o tempo está findando. Olha só, se quando olhasse para a figueira, vendo as folhas, já era para eles saberem, olha, o verão está chegando, Jesus diz, de igual modo, quando vocês virem todas essas coisas acontecerem, saber que está às portas. Então quem é a figueira? Que vai, com as suas folhas, me sinalizar que Jesus está às portas? O mundo. Essa figueira aqui não é Israel, não era Israel, essa figueira aqui não era a igreja. O mundo. Porque os sinais, os acontecimentos são no mundo. No mundo político, no mundo físico, porque Jesus ainda falou do escurecimento do sol, da lua, das estrelas. Sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações. Ele está falando do quê? Política, ele está falando de perseguição política. Isso é só o princípio das dores, se levantará reino contra reino, nação contra nação. Guerra no mundo civil, guerra no mundo militar também.
Vede que ninguém vos engane, falsos cristos, falsos profetas. A hipocrisia no meio do povo de Deus, no meio do cristianismo, a mistura da verdade com o erro. E Jesus disse, olha, pestes, doenças, epidemias, né? Quando virdes todas essas coisas acontecerem, sabei que está próximo o fim. Os discípulos queriam saber tanto, e olha que Jesus não havia morrido ainda, que lá em Atos, no capítulo 1, verso 3, salvo engano, verso 4, quando Jesus está para subir aos céus, eles perguntam de novo a mesma coisa. Jesus, vem cá, quando é mesmo que você vai restaurar o reino a Israel? E Jesus dá a mesma resposta que ele já havia dado aqui no capítulo 24, lá no verso 44. Fiquem apercebidos, ou melhor, perdão, lá no verso... Cadê? Não sabeis o dia. Vigiai, lá no verso 42. Vigiai porque vocês não sabem o dia em que virá o vosso Senhor. A pergunta não queria calar nos discípulos. Eles continuavam interessados, Senhor, afinal de contas, quando é que a gente vai se livrar dessas coisas? Eles não haviam entendido ainda que a questão da vigilância passava por um trabalho interno, por um trabalho de reavivamento, de reforma, de mudança de vida, de se concentrar na pregação do Evangelho, de observar os sinais e não de restaurar um reino político literal. Nós corremos o risco inverso do que eles corriam. Eles tinham pressa porque eles queriam que o reino de Israel fosse restaurado e Israel voltasse a ser a nação potente que era. Sob o governo de Deus, entre aspas, né, mas com um rei justo, talvez fosse o próprio Cristo. E eles queriam que isso fosse para logo. O nosso problema pode ser o inverso. A demora é tanta, né, que a gente já não tenha mais pressa para que Cristo volte. Eles tinham pressa. Até porque queriam se livrar do jugo dos romanos. Qual que é o nosso problema? É que na demora a gente pode deixar de ficar ansiosos pela volta de Cristo e aí cair na mornidão. Há uma escritora americana, a Phyllis Tickle. Ela, em um dos livros dela, não me recordo o nome, ela disse o seguinte, que o cristianismo, aproximadamente a cada 500 anos, mais ou menos, passa por mudanças profundas. E aí ela diz que mais ou menos a cada 500 anos o cristianismo passa por mudanças profundas, atinge o seu ápice, depois vem um grande período de dificuldades, de tribulação, de agitação, e depois entra num estado de mornidão, de acomodação, para recomeçar o ciclo. A acomodação aí vai crescendo de novo, atinge seu ápice, aí vem uma grande transformação, tribulação, perseguição, dificuldade e se acomoda novamente, e assim nesse ciclo vicioso. Eu não sei se ela está correta com relação ao nosso tempo, mas venhamos e convenhamos, a pandemia nos sacudiu. A pandemia nos deu um sacode que talvez o mundo só tenha visto essa sacudidura toda lá, que aí não vai 500 anos, durante a Revolução Francesa, mas isso foi localizado na França, mas assim, para mexer com o mundo cristão conhecido até então, a última vez que nós tivemos esse grande movimento foi com a Reforma Protestante. Foi que mexeu com as bases do cristianismo espalhado pelo mundo conhecido de então. A América ainda não havia sido povoada, colonizada, pelo menos mais da metade da América, por cristãos. Né? Os índios ainda estavam sendo catequizados, aquele processo de colonização, mas não do jeito que a Europa já estava. Com as igrejas católicas bem estabelecidas e as igrejas protestantes começariam a surgir logo depois da Reforma. E veio essa sacudidura, veio essa perseguição toda, as fogueiras da Inquisição inclusive se levantaram, e depois a igreja entra numa acomodação. Tivemos, é verdade, o movimento de 1844, né, o milherismo, mas foi local, foi nos Estados Unidos. Houve grandes revivamentos, um local aqui, outro ali, mas não para mexer com as estruturas do mundo inteiro. Nós tivemos nesse momento a nossa agora, a pandemia agora. A pandemia sacudiu não apenas o mundo secular, mas nos sacudiu também. E a mesma tecnologia que nos abençoou, nos permitiu. Olha que Deus não permitiu que a pandemia viesse 3 anos atrás, nem todo mundo tinha internet, né, fibra ótica, que já se espalhou tanto.
Teríamos sérias dificuldades para fazer transmissões. Deus permitiu que a pandemia viesse agora, quando a fibra ótica já está tão mais popularizada, quando as pessoas já têm muito mais acesso à internet, quando os nossos idosos já se acostumaram mais ao zap e ao touch da tela, ao toque da tela. Hoje uma irmã de quase, sei lá, seus 60 e tantos anos, morando lá nos Canecos, que eu esqueci o nome agora, veio me perguntar como é que ela faz para assistir o YouTube pela televisão dela. E eu perguntei para ela, falei, a sua televisão conecta à internet? Mas sim, a gente assiste filme do YouTube. Aí eu pensei assim, eu falei, a senhora tá melhor que eu. E aí, resultado, eu expliquei para ela, tá, vou assistir os cultos de quarta-feira. Ela aprendeu a mexer no celular de 2 anos para cá. Se fosse antes, ela não conseguiria assistir. E a pandemia, Deus permitiu que veio dar essa sacudidura e nós olhamos para o mundo, a gente vê tudo acontecendo ao mesmo tempo e isso precisa nos despertar para alguma coisa. Não é como é que eu vou sair da pandemia mais fortalecido emocionalmente, é como é que eu vou sair da pandemia mais fortalecido espiritualmente, como é que espiritualmente eu sobrevivo a esse período. Porque pandemia não é decreto dominical. A pandemia não restringiu a minha liberdade de ir e vir tranquilamente. Me restringiu em termos de lockdown, mas não foi só a mim, foi a todo mundo. A pandemia não me perseguiu, não tirou o meu salário, é verdade, muitos ficaram desempregados, mas eu estou dizendo assim, não disse que eu só vou comprar ou comer se eu fizer determinada profissão religiosa, se eu quebrar o mandamento de Cristo. Não, a pandemia não trouxe isso. A pandemia trouxe restrições, mas foi para todo mundo de modo geral, não perseguição religiosa. Muitas pessoas, e a igreja já voltou, as igrejas já reabriram desde julho do ano passado, foram reabrindo aos poucos, pessoas que não voltaram mais a congregar. Você deve conhecer aí, eu conheço muitas na igreja do Fátima, que simplesmente não pisaram mais os pés na igreja. Como é que eu saio desse período? Porque o que está adiante é infinitamente maior que a gente não faz ideia. É verdade que as pragas não nos atingirão, mas eu preciso estar o tempo inteiro lembrando disso, me fortalecendo, estudando as profecias, eu preciso estar me alimentando da palavra do Senhor para eu lembrar disso. Para eu lembrar que as pragas não me atingem, mas elas caem perto, elas chegam tão perto e os ventos da perseguição vão se levantar contra nós, sim, porque nós não somos melhores do que os cristãos que viveram na Idade Média, vão se levantar contra nós, sim. Fujam para os retiros solitários das montanhas e florestas, o grande conflito da Ellen White. Vamos abandonar as cidades? Vamos. Já é o momento? Para alguns sim, para outros não. Eu, por exemplo, não tenho um centavo, eu não compro uma bicicleta agora. Para quem já tem condições, boa viagem. Lembrando que sua casinha lá na roça também não vai lhe proteger. Porque quando descobrirem, você também vai perder sua propriedade. É tudo e todo mundo exclusivamente pela fé. Ellen White ainda diz assim, cada alma terá que estar de pé por si mesma. E acabou. Como é que eu saio desse momento de pandemia mais vigilante, mais consciente da volta de Cristo? Essa é a pergunta que eu faço para vocês aí agora, para vocês refletirem. O que é que eu estou fazendo dessa vigília, as coisas que eu estou aprendendo, né? Como é que eu estou usando a tecnologia? A favor do Evangelho? Ou a tecnologia que nos favoreceu nesse período de pandemia e nos permitiu congregar de modo virtual, mas a nossa fé jamais pode ser virtualizada? Mas essa tecnologia que nos permitiu pregar, né, continuar pregando no período de lockdown, é uma tecnologia que, por outro lado, empurrou outros para o comodismo total. Comodismo total. A internet nunca vai substituir o congregar fisicamente. Crente, inclusive, nem vai. Crente quase não tem vida social. A vida social do crente está diretamente atrelada à igreja. Eu olhar para o meu guarda-roupa assim, eu tô com saudade de usar alguma roupa que não seja roupa de dentro de casa, de colocar um sapato, porque ninguém me convida para aniversário nenhum. Muito menos de criança, porque eu não tenho filho, então eu preciso gastar as minhas roupas. Não é verdade? A nossa vida social se confunde com a nossa vida religiosa. Até para usar as roupas ou gastar as roupas, a gente precisa da igreja. Para ir adorar o Senhor com o melhor que a gente tem, é verdade, claro. Então, assim, fica a pergunta aí agora para você refletir. O que é que nós estamos fazendo das vigílias e vigílias do próximo dia de jejum que foi convocado agora em toda a América do Sul para o sábado, dia 1º de maio? As vigílias sucessivamente, né? Entregas de livros, virtual ou não, entregas de cestas básicas, vamos acolher, vamos apoiar, mandando os vídeos, mandando mensagem, compartilhando. Nós estamos assim